Então, cabe nos ver hoje a chamada terceira e a quinta via de São Tomás, para terminar a parte de o que a razão tem a nos dizer sobre Deus. Né? E a seguir, a gente entraria em alguns outros argumentos convergentes relacionados com a credibilidade da fé. Então, a terceira via de São Tomás é a chamada via do ser necessário. Né? Inicia-se assim. Se olharmos para o mundo, verificamos que nenhum ser é necessário. Né? Todos os seres são o que se chama de contingentes, isto é, podem ser ou não ser. Isso se constata pelo fato de que, eventualmente, todas as coisas que são hoje não serão, né? Deixarão de ser. E também pelo fato de que, em algum momento, elas não eram e, portanto, vieram a ser. Ou seja, é como se você olhasse num gráfico de fundo escuro, todos os seres são como luzinhas que se acendem, brilham um momento e deixam de brilhar. Né? Isso implica, né, isso é a contingência do ser. E isso implica que nenhum ser é capaz de dar o ser a si mesmo, portanto, o ser dele sempre tem que ser recebido de outro. Nenhum ser é capaz de reter o ser, nenhum ser dos conhecidos diretamente, do ser humano. E, portanto, nenhum ser se explica por si mesmo. Não é causa de si mesmo, como diria Descartes. Agora, existem duas maneiras de você tirar as conclusões disso. Uma é pela via temporal. Né? Se você tem vários seres contingentes, que em algum momento não eram, agora são, e daqui a pouco deixarão de ser. Então, em algum momento do passado, né, como se fosse a combinação de não é, não é, não é, né? Em algum momento do passado, você tem uma combinação em que tudo é, não é. Você faz todas as combinações possíveis a um momento em que nada é, nenhum ser é. Então, para explicar que existam seres contingentes, que os seres contingentes sejam, é preciso concluir que existe um ser necessário que não pode deixar de ser. Né? E esse ser chamamos Deus. Isso é a via que podemos chamar cronológica para entender o terceiro argumento. Né? A outra é a via metafísica, quer dizer, se os seres contingentes, como um todo, não têm explicação em si mesmo, então a explicação para a sua existência tem que estar no ser necessário. Mais breve ainda. Como eles não dão o ser a si mesmo, eles precisam ter recebido esse ser em outro, e em última análise, esse outro só pode ser um ser necessário. O que é um ser necessário? Um ser necessário é aquele que é, em plenitude, né? Não pode deixar de ser e nunca teve princípio, ou seja, nunca começou a ser. Então, ele é e ponto. Nesse ponto, uma vez que você, a partir do ser contingente, que é real e palpável, concluiu sobre a existência de um ser necessário, então, a partir desse momento, se torna válido o argumento de Santo Anselmo. Uma vez que se entende que há necessidade de um ser necessário, agora sim, o ser necessário não podia não ser. Né? Mas é pela via inversa. Santo Anselmo então, pensa primeiro no ser necessário e diz, não, então esse ser tem que ser por si mesmo. Não é verdade. Não sei se existe um ser necessário. O meu pensamento de ser capaz de concebê-lo não é prova de nada. Eu também sou capaz de conceber cavalos alados, Flávios Amarais legais e outros absurdos da natureza que não se confirmam na vida real. Mas será que a via do argumento ontológico de Santo Anselmo não seria pela negativa de não se conseguir pensar em outro algo maior? Inclusive a própria ideia de Deus, né? Porque eu não consigo pensar Deus na sua plenitude.
Certo, mas quer dizer, ok, mas mesmo que eu só vislumbre e não consiga pensá-lo em totalidade, né? Claro que sempre é maior do que possa conceber. Mesmo assim, nada obriga que exista, nada obriga que seja. Né? Não é por ser concebível que é real. Entende? Mesmo que não esteja além da concebibilidade, da conceptibilidade, isso nada implica que seja real. Entende? O que é inválido é justamente esse pulo, né, de dizer, pelo pensamento eu atinjo, então tem que ser. Né? Não, se existe, tem que ser. É diferente. Entende isso ou não? Entendo, mas é que me parece muito lógico o fato de ser por eu conseguir vislumbrar. Porque seria a perfeição, né? O de maior, claro. O de mais belo, o de mais verdadeiro, né? Isso. Né? Ok. E por causa disso tem que ser? Bom, me parece lógico que sim. Então, embora não seja experienciável. A sociedade mais bela, mais verdadeira e tal, tem que ser. Não, porque ela sempre pode ser mais. No caso de Deus, não. Já é pleno. Plenitude absoluta e total. Isso. Né? Mas e por que isso precisaria ser? Que obrigatoriedade há aí? Não sei responder isso agora. Então, diga. A obrigatoriedade você pode explicar como você explicou. Mas é a posterior, sim, né? mas é a posterior. Sim. Eu não posso postular isso a priori, porque aí falta esse elo. Por que deveria ser? E agora a gente tem aquela explicação. Meu pensamento, uma e outra vez, mostra que, digamos, está divorciado da realidade. Né? Uma e outra vez. Volta, tromba, choca com a realidade, tem que corrigir-se, tem que ser corrigido permanentemente, tem que preciso jogar fora as ideias preconcebidas, etc. Então, porque cargas d'água, aquilo que eu penso, que pelo menos eu, né? Aquilo que eu entendo por perfeito tem que ser. Então, por isso, se eu parto do que é, aí, e para explicar aquilo que é, né, aí eu posso chegar ao que tem que ser como uma causa necessária, uma fonte necessária. Sim? E aquela explicação que as coisas são diferentes, que é uma das outras? Uma causa de uma outra. Né? Perfeito. Em circular, né? Vocês vão criando umas às outras eternamente. Causando. Mais uma vez, né? Ok, né? Isso vale, mas há um momento. Você tem todas as combinações possíveis, tem um momento em que nada é. Nenhuma delas é. Não se você pensar que tem uma coisa que causa outra, que sempre vai causando, até que causa então o tempo é circular. Aí você cai no problema panteísta da circularidade do tempo. É a única maneira que você tem de explicar isso. O que significa que o passado é a mesma coisa que o futuro. E por que ele não poderia ser? Isso viola o princípio da não contradição. O passado é o futuro. Sim ou não? Mas por que a história não poderia ser repetida? Num certo sentido, ela se repete, senão o panteísmo não teria chegado a essa explicação. Mas ela não se repete ipsis literis e ipsis verbis.
Não tem influência. Ou seja, o Nelson que venceu a Batalha de Trafalgar até agora não fez a sua reaparição e a Batalha de Trafalgar não voltou a ser realizada. Até agora. Né? Além Além do mais, sim, você pode postular os ciclos indianos lá que são de 100 milhões de anos, são coisas assim enormes a perder de vista justamente para evitar qualquer problema. Né? E claro que é sensato, né? Muito melhor do que essas seitas que ficam predizendo o fim do mundo para 2012, 2010, 2014, 2000 e tal, porque precisa ficar remarcando o tempo todo. Né? Mas por que não poderia ser sem energia? Porque o passado desse ciclo teria que ser o futuro desse ciclo. Qual o problema? O problema é que então você não pode falar nada. E não é ao mesmo tempo. Exatamente. O passado é a mesma coisa que o futuro. Se o passado é a mesma coisa que o futuro, então você simplesmente está usando dois termos para designar uma mesma realidade. Certo? Quando, em princípio, essas coisas são totalmente contrapostas pelo momento presente, são bissectadas pelo momento presente, passado pelo que vem antes, futuro pelo que vem depois. E, de fato, o panteísmo é obrigado, em todas as suas manifestações, a eliminar o princípio da não contradição. E também tem a questão de você só é passado em função do presente e só é futuro em função do presente. Se o passado e o presente e o futuro são a mesma coisa, o presente necessariamente tem que ser, porque é sempre em relação ao próprio. Então seria uma eterna imutabilidade. No fundo, uma eterna imutabilidade, uma eterna não mexibilidade. Né? Mas o panteísmo também tem que eliminar o princípio da não contradição em Deus. Porque assim como todo o tempo teria que ser divino, no sentido de que é tudo uma só coisa, o tempo é todo ele necessário, portanto, o conjunto do tempo é necessário, o conjunto das coisas contingentes é a coisa necessária, o ciclo seria a coisa necessária, né? Esse ciclo se identifica com Deus. E cada um dos integrantes, no fundo, também se identifica com Deus. Portanto, também não há distinção real entre contingente e necessário. Né? E também não há distinção real entre bom e mal. Né? Hitler é tão divino quanto a Madre Teresa de Calcutá. E também não há distinção real entre verdadeiro e falso. E também não há distinção real entre... Né? Ou seja, você agora está num sopão em que tudo é tudo. Aquela sopa de ervilhas, assim, então, completamente condensada. Né? Você transformou todas as coisas num único sopão geral. E a partir daí você assassinou toda e qualquer possibilidade de fazer ciência, de fazer filosofia, de fazer distinções religiosas, de procurar a beleza, etc. Então, se o teu ciclo é real, então nada é real, exceto a totalidade, exceto o pan, porque é o nome panteísmo. Você matou o princípio da não contradição. Uma coisa é ela mesma e não outra ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Sob pena de que você tem que jogar fora absolutamente tudo. Né? Então, toda a ciência, toda a capacidade de fazer qualquer afirmação válida sobre a realidade, toda a capacidade de conhecer a realidade, né? Tudo, lixo, esquece. Você deveria ficar quieto. Melhor ainda, você deveria não pensar. Porque tudo que você pensa é ilusão, falsidade.
Isso já tinha chegado Parmênides, cujos seguidores depois se dedicaram a provar que a realidade era ilusão. E a isso chega também o budismo, né, cujos exercícios, em ampla medida, no budismo clássico, central, assim, mainstream, né, toda a meditação está destinada, se volta para você eliminar qualquer capacidade de racional, de ficar fazendo distinções, porque eliminar totalmente o conteúdo da sua mente, porque todo esse conteúdo é mentiroso. Tudo é ilusão, Maya. Você tem que destruir toda a sua capacidade de afeto. Tem que não sentir nada. Chegar à ataraxia. E, idealmente, você não deve agir a não ser por misericórdia e compaixão. Portanto, não tem nenhum motivo real de ação. E assim você chega ao nirvana, que é, ao mesmo tempo, o tudo e o nada. Já que no princípio da contradição, tudo e nada são também uma só e a mesma coisa. Então, está bem pensado, né? O budismo, na verdade, só simplifica o hinduísmo, está muito bem pensado, está muito inteligente, mas elimina completamente o princípio da não contradição, portanto, qualquer capacidade de fazer afirmações válidas sobre o mundo. Constatar mudanças, constatar tudo é ilusão, tudo é falsidade. Pense bem que você chegará a essa conclusão. Está com cara de perplexo, imutável. Diga alguma coisa. Não, eu entendo tudo isso, mas não sei, me parece que isso não é o fato de ser desagradável, digamos assim, não significa que Seja falso. seja falso. Não é um problema de ser desagradável. O problema é que eu simplesmente preciso renunciar à capacidade de conhecer. Se consegue renunciar à capacidade de conhecer? Talvez eu conseguisse a possibilidade. Tem que fazer um esforço monumental. Como a gente tem que fazer um esforço monumental para seguir a Deus também. Conhecendo. Mas aí é o contrário, quer dizer, aí é um esforço que corresponde às tendências humanas naturais, entre elas a tendência a conhecer, né? E para conhecer eu preciso distinguir, e a tendência a amar, o que é belo, e a tendência a fazer o bem. Né? Essas três são tendências naturais e inatas. No momento que eu tento destruí-la, eu chego a algo que é quase desumano. Está dentro das possibilidades da liberdade humana, mas é algo que em si mesmo não significa. Pelo contrário, é esvazia, é expressamente esvazia. Portanto, vai contra o que é humano. Ora, né? Mesmo o pessoal que nega, em princípio, o pessoal que nega por princípio o princípio da não contradição, né? Mesmo esse pessoal, para negá-lo, tem que usar argumentos racionais. Mesmo para negá-lo, tem que apontar para que há uma certa beleza nisso. Uma espécie de beleza às avessas, mas é de um certo grau de grandeza. Né? É muito belo também. Sim, é digno de respeito. Sim, claro. É digno de respeito. Mas, no fundo, tem esse modo de pensar. Né? E, de fato, está vinculado à terceira via, totalmente. Mas, simplesmente, então, esquece, vamos fechar hoje aqui, acabou, encerra, vou me calar daqui para frente, você trata de se calar também,
porque nenhuma afirmação que você possa fazer é verdadeira. Essa revista é bobagem, tudo é bobagem. Você está disposto a chegar a esse grau? Não. Então, ok. Alguma observação mais? Não. Quinta via, então. Quinta via, sinceramente, é a que afetivamente me atrai menos, né? Que é a via dos graus de perfeição. Diz, você na natureza observa que todas as coisas não estão expostas, digamos assim, ao acaso. Todas as perfeições se distribuem de acordo com uma espécie de escalas. Né? Posso falar mais um pouco sobre a terceira via? Pode, claro. Por que necessariamente só existe um ser necessário? Não poderia haver dois? Posso responder a isso quando encerrarmos o quadro das 5 vias? Tá? Tá. Então, você tem as características distribuídas em graus. Né? Então, isso vale para a temperatura. Né? Desde menos 273 até um valor máximo. Né? Mas isso vale, evidentemente, também para as características próprias, mais próprias do ser das coisas, do que as coisas são. Então, se usarmos os transcendentais do ser, né, que Platão aponta, você teria, então, as coisas são mais verdadeiras ou menos verdadeiras. Né? Uma pedra tem menos verdade do que um animal, por sua vez ainda tem menos verdade do que um ser humano, por sua vez tem menos verdade do que teria Deus enquanto conhecido pela razão. Né? Então, uma escala, isso vale para beleza, isso vale para problema. Então, enquanto transcendentais, essas três características, na verdade, são. A verdade, no fundo, é a cognoscibilidade, o quanto esse ser pode ser conhecido. A beleza é a amabilidade, o quanto esse ser pode ser admirado, amado, não desejado para mim, mas contemplado, exatamente. Né? E a bondade é o quanto eu quero me apossar desse ser, o quanto esse ser é desejável agora no sentido de algo a ser incorporado a mim. Né? Isso implica, portanto, né, toda escala implica o quê? Um grau mínimo, um grau zero e um grau máximo. No caso dos transcendentais, né, qual é o grau mínimo? Onde algo está o mínimo de verdade, zero de beleza, zero de bondade. Não nada. Né? O quê? Na Veja? Na Veja, na revista Veja. Eu diria na Playboy, mas não na Veja. Vocês têm Ele é o mesmo editor. Ele é editor talvez Abril. Abril, beleza. Na Veja era gente. Mas, enfim. Então, o zero está no nada. Portanto, na total ausência de ser. Em conclusão, portanto, o máximo, o grau máximo está no total, no ser absoluto. Né? O que eu digo que eu não tenho, assim, não gosto, né? Não sei se é só uma questão de preferência pessoal, não gosto muito dessa via, é que eu ainda não estou 100% convencido de que sempre tenha que haver um grau máximo em todas as escalas. Mas isso é só uma temperatura tem que haver, assim como uma temperatura mínima, um mínimo absoluto, é um máximo absoluto, a partir do qual já não existe mais nada, não existe mais matéria organizada. Mas enfim, muito bem. Então, mas enfim, isso é uma questão de que ainda preciso estudar mais, é um problema meu e não um problema da vida. Né? Então, conclusões que a gente tira disso. Mas parece que ela reafirma o argumento antropológico sobre a ação. Não. Não? Não. Não, porque todas as vias sempre partem
disto aqui. Esse é o Ah, ponto tá. de Parte referência. posterior, tá. Perfeito. Quer dizer, a realidade Perfeito. é o ponto de partida e o que eu preciso para que esta realidade faça sentido. No caso de Santo Anselmo, é exatamente o inverso. Né? Prescinda da realidade, consciente aqui dentro, então chegue ao máximo que é possível e agora desça. Diga. Eu não sei, quando você fala de temperatura, eu fiquei pensando, tanto o limite mínimo quanto o limite máximo de temperatura implicam, por exemplo, uma instalada. Não. Em tese, temperatura é a medida do grau de oscilação do envelhecimento das moléculas. Portanto, em princípio, elas podem estar totalmente paradas. Isso seria o zero absoluto. Mesmo que, na realidade, você, com instrumentos, etc., nunca chegue lá. Só chegue assintoticamente. Chegue quase lá, mas nunca termine de chegar lá. Né? Isso não é um problema de que isso não exista como uma possibilidade real. Tá? Está dentro da realidade. Ok? Muito bem. Então, que quadro isso nos dá de Deus? Primeiro, né? Deus é em sentido absoluto. Não pode ter vindo a ser, não pode deixar de ser. É causa de todas as coisas, fonte de todas as coisas. Contém em si, em primeira via, todas as perfeições, todos os atos de todas as coisas. Portanto, todas as perfeições reais de todas as coisas. Portanto, não está em origem. Isso joga fora a definição que o Descartes fez de Deus, que é a de causa sui. Deus não é causa sui. Deus não é causa de si mesmo. Porque ser causa significa que ele teria que ser piscante. Uma hora não é, agora ele é. Agora ele não é, agora ele é. Agora não é, que seria estar em perpétua autogeração, em perpétua autocausação. Que é um pouco trouxa. Essa é a proposta do Kant para Deus? Do Descartes. A do Kant, no fundo, é uma variante do argumento ontológico. Ah, tá. Porque parece que Deus seria a reunião de todas as qualidades existentes, né? Então, se você é A, outra é B, C, Deus seria A, B, C. A média. A média. A grande média. Né? Esse mais parece brasileiro. Assim. Uma grande média. Vamos fazer uma média aí. Tá? Né? Não, brincando. Mas o Kant tem, claro, é válido na medida do seguinte: sim, todas as perfeições que eu observo na realidade, todas as coisas boas que eu observo na realidade, são, de alguma forma, um reflexo da perfeição divina. Não são tudo, mas são um reflexo dessa perfeição. Né? Mas Deus é mais do que meramente a média de todas as perfeições. O Stikerko é mais do que o somatório de todas as perfeições. Ele é o ato de todos os atos. Então, ok. Então, se é o ato de todos os atos, significa que todas as perfeições estão nele em grau máximo. Agora sim. E isso implica que a gente sempre tem que falar de Deus, como dizia o pseudo-Dionísio, que é um teólogo do século VIII, né? Tem que falar de Deus de maneira positiva e negativa. Então, ao dizer Deus é sábio e tem a perfeição da sabedoria, a resposta é sim. De nossa sabedoria, de alguma maneira, reflete a sabedoria divina. Mas, também, ao mesmo tempo, precisamos dizer não. Ele não é sábio como nós somos sábios. Porque nossa sabedoria sempre é limitada. A de Deus é sempre infinita. Então, não dá para ter uma experiência real. Um teólogo do século VIII, chamado Pseudo-Dionísio. Ele se escondia, ele assinava as suas obras e tem duas obras principais, sobre os nomes divinos e sobre a divina hierarquia. Né?
Então, e essas obras ele assina como Dionísio Areopagita. Dionísio Areopagita é um personagem que aparece no Novo Testamento, no livro dos Atos, quando São Paulo fala no Areópago de Atenas, que seria o Senado de Atenas. O pessoal primeiro recebe com ceticismo, né? E a ressurreição pode deixar o diretor, viremos com gosto e tal. Mas depois vem procurá-lo um chamado Dionísio. Né? Depois no Novo Testamento não há mais notícia dele, mas ele teria sido o primeiro ateniense a se converter. Então, simbolicamente, seria um cara que combinaria sabedoria pagã e cristianismo. Então, esse autor, que escreve em 700 e pouco, né, autor de língua grega, pelo menos, se esconde sob o pseudônimo do Dionísio Areopagita. Isso era muito comum na época, você está cheio de pseudos. O interessante é que os humanistas leram ele como sendo o próprio verdadeiro, né? E sim. eles fizeram Inicialmente dar lá tomado de gato, divertidíssimo, né? Divertidíssimo. Mas há outros, quer dizer, dos evangelhos apócrifos, dos títulos apócrifos da Bíblia, há um monte de autores que escrevem como se fossem apócrifos. Então são conhecidos como pseudo Pedro, pseudo João, pseudo Tiago, pseudo não sei o quê, né? Judas Iscariotes, o famoso evangelho de Judas que saiu há uns tempos atrás. Né? São tudo pseudos, né? Mas o pseudo Dionísio não é que seja um sacaneta, né? Ele não quer revelar o seu próprio nome, então usa um pseudônimo, e é esse. Talvez pensando até mesmo a intenção dele, né? De querer conjugar uma teologia. Ele tem isso. Ele tem isso expressamente e de fato faz isso em ampla medida, pelo menos para o platonismo. Muito bom. Então ele fala na teologia positiva e na teologia negativa. Sempre é preciso, ao falar de Deus, falar, sim, de certa forma, que a gente observa, as perfeições que a gente observa, verdade, beleza, bondade, tudo, tudo, estão em Deus. Mas não estão como estão aqui. Muito bom. Depois, se Deus fala através da criação, isto é, ordena a criação, ele tem uma mente semelhante a nossa. E se essa mente é a fonte de toda a realidade, então essa mente é onisciente. Né? Conhece toda a realidade, no mínimo como o relojoeiro conhece o relógio que ele construiu. Né? Mas, mais uma vez, se tem todas as perfeições, deve conhecê-la por outras vias também. Né? Pela via, não digo da experiência, porque Deus não tem experiência, mas pela via do ver as coisas funcionando, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele tem o projeto, ele tem a realidade da execução, né? No seu conhecimento. Então, isso é omnisciência. Onipotência no sentido de que, sendo o ato de todos os atos, é o ato que comunica o seu ato a todos os atos. Portanto, faz todas as realidades serem, portanto, onipotência. Isso é um dado interessante, que a onipotência se refere a tudo o que é, não ao absurdo e ao que não pode ser. Onipotência não significa que Deus é capaz de criar contradições, coisas contraditórias em si mesmo. Não pode criar círculos quadrados, vermelhos que são verdes, né? Nem negar-se a si mesmo. Né? Não pode criar uma montanha tão grande que ele não possa erguer, etc, porque isso isso é absurdo e não onipotência. Onipotência é dar capacidade de dar ser a tudo que é ser. Pode ser. Né? Às vezes eu vejo um argumento de que a liberdade humana seria uma montanha na não em sentido metafísico, sim no sentido moral. Isto é, quer dizer, Deus se limita voluntariamente. No campo da liberdade humana, Deus se limita voluntariamente. Né? Ele não quer intervir na liberdade humana. Então, mas isso ele poderia perfeitamente, claro. Né? Mas ele não o faz por não querer.
estabeleceu as regras do jogo e agora tem que ser jogado dentro dessas regras. Aí sim vale o conceito do Guilherme de Ockham. Esqueci o nome da coisa, não vem muito ao caso. Né? Beleza? Ok, então esse é o quadro geral. Você queria ver mais? A questão do politeísmo, porque eu Porque não. Isso é um segundo argumento que enfim, é bastante óbvio, né? Quer dizer, nós vimos que Deus, a totalidade de todas as potências, Deus é ato puro e não tem potência em si mesmo, certo? Ora, para que você pudesse ter dois deuses, o que aconteceria? Um teria que ter características que o outro não tem, e vice-versa, certo? Portanto, um teria que ter potência e o outro teria que ter potência. Resultado, você não está no ato puro. Você teria que remontar mais um nível, né? Simplesmente está no caso de dois seres potenciais. Por isso também quer dizer, Deus, portanto, só pode ser um. Para ver a totalidade das potências dos atos de um ser, ele tem que ser um só. Entende isso? Sim? Não? Por isso também muitas vezes o politeísmo oscila entre um ateísmo ou um monoteísmo, né? Se a gente pensar os filósofos, os grandes gregos, né? Sim, claro. Platão, Aristóteles, Sócrates, ou do outro lado. A partir na prática, a partir de Platão, Aristóteles, etc., toda a antiguidade começou a derivar decididamente em direção a um Deus único. Né? A tal ponto que, quando chega o cristianismo, isso já é quase, não digo unanimidade, mas é uma ideia que pelo menos está na cabeça de todo mundo. É de um Deus que é um só. Então, um ateísmo, né? Ou um ateísmo no sentido mas quer dizer... Cívico eles têm uma religião, mas eles acreditavam mesmo nos seus deuses, né? Isso é o politismo anterior, porque já, digamos, na época pós-conquista de Alexandre Magno, na época chamada helênico-helenismo, né, a religião original, que essa sim era local, e era sobretudo uma religião de expressão pública, que se manifestava expressamente, sobretudo no culto público, daí o culto a Roma e ao imperador. Né? Já com o helenismo, você tem, por um lado, uma tal multiplicação de divindades locais numa unidade, e um certo esforço por harmonizar o panteão romano como você enfia todos os deuses dos povos conquistados lá dentro, né? E depois como é que você identifica? Tem identificações que são menos objetivas. E isso gera uma complicação desgraçada, porque os sincretismos, né, as figuras sincréticas são as mais absurdas. Por exemplo, a Diana, na Grécia, é a deusa virginal, caçadora, a mulher atlética, vamos dizer assim. Né? A Diana em Éfeso, com a qual São Paulo teve que se ver, é uma espécie de encarnação da mãe natureza, com uma montoeira de seios dos quais jorram leite, no sentido de que a natureza é generosa, fecunda, uma mãe fecunda. Tal. Quer dizer, na verdade, dois opostos que foram fundidos numa só figura. Né? E isso direto, quer dizer, isso foi acontecendo direto, e claro, isso gera a sensação de que nós temos a matéria, não dá para aceitar a história. Né? Mas toda a coisa filosófica é chamada iluminismo grego, corresponde aos sofistas, que são ateus por um lado, mas também a linha Sócrates, Platão, Aristóteles, e isso vai conduzindo à ideia do Deus único. Sim. Último ponto. Então, as vias nos conduzem a Deus como ato puro. Né?
Nesse sentido, São Tomás, aproveitando um comentarista judaico espanhol, Maimônides, faz a conexão com o nome que Deus dá a Moisés. Eu sou aquele que sou, Yahweh. Portanto, quer dizer, Deus é ato puro, essa é a contribuição de São Tomás baseada em Maimônides. Deus é ato puro de ser. Deus é o ato do ser em absoluto. Ou seja, precisa inverter o modo de enxergar a realidade. Né? A nossa tendência, até certo ponto ilusória, como diz o budismo, né, é achar que a realidade é esta aqui. Né? O frango que eu vou comer hoje, o fulano que está aqui na minha frente, são os ônibus, como diz o Lewis, o ônibus vermelho na rua, porque eu morava em Londres, né, que só que aqueles ônibus que são uma espécie de soco no olho, os nossos não são muito melhores. Né? A realidade é a calçada que me faz tropeçar, os buracos da rua, o trânsito encravado, etc, 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 etc. Né? E Deus é uma espécie de fumacinha distante, genérica, que né, a gente vagamente reverencia por via de dúvidas, porque senão, né, se a gente considera firmemente essas vias, você vai chegar onde o que é Deus. O resto é que é fumacinha. Né? O ser contingente é que é desmedido, farofoso, esfarela, vira um quase nada, né? Vira cinza. E isso é por deficiência do ser. Este mundo sofre de deficiência do ser, carência do ser. Ele não consegue ser tanto. E, portanto, naturalmente, também tem o aspecto do mal físico, etc. Né? Por outro lado, dificilmente se pode amar o Deus, a imagem de Deus que nasce das 5 vias. Né? Na verdade, todos os argumentos racionais. Porque é um Deus, digamos que nada garante que ele esteja interessado em mim. Nada garante que ele. Né? É o Deus dos filósofos. É o Deus geral, todo-poderoso, etc. E tal, mas poderia perfeitamente só ter se limitado a dar o pontapé inicial no universo e depois tirar umas férias nas Bahamas e se desinteressar do universo, como pensavam os iluministas. Né? Por isso que precisa muito mais. Para que você consiga dar o passo adiante, né, Deus precisaria ter se revelado. Agora, então, o papel das 5 vias não é tanto você se converter ou você se, né, provou que Deus existe. Não, o papel das 5 vias é dizer o seguinte: cara, fica tranquilo, racionalmente você tem todos os argumentos necessários para poder conhecer a Deus. Isso não te dá nenhum detalhe sobre a vida íntima dele. É uma moça linda que você vê à distância. É só. Para conseguir entrar em qualquer relação, eu preciso de muito mais. Eu preciso que ela me escreva, eu preciso que ela me telefone, eu preciso que ela pelo menos converse comigo, ou alguma coisa mais. Né? Mas existe. Essa é a vantagem. Então, eu posso ter a tranquilidade de que a fé não é algo que se opõe à razão ou vai contra a razão. Simplesmente, ela é profundamente necessária para que eu possa dar um passo adiante da razão. Né? A fé é racionalmente plausível. Essa é a grande vantagem da 5 vias. Tá? Não é pouco. Bom, né? Todo mundo me disse, nesse ponto de vista, nada há que impeça totalmente a Deus de se revelar. Agora, na próxima, a gente tem que ver os outros argumentos que já começam a esquentar um pouquinho o coração. Né? Não são tão demonstração matemática fria e distante, mas são uma coisa já um pouco mais próxima, que mexe mais com as entranhas do ser humano. Então é isso. Muito obrigado e muito boa noite.